eu dirijo uma entidade que, entre outras ações, a gente assessora e presta consultoria a sindicatos de servidores públicos. Imagino que um dos motivos de estar aqui seja esse, né? Então nós assessoramos o Sindiúti há uma década, o Sinesp, que é o Sindicato de Diretores e Técnicos das Escolas Públicas de São Paulo, há 14 anos, o Sindifisco, da Receita, Sinfaz, bom, Sindicato dos Técnicos do Ministério Público Federal e assim por diante. Então, dentro dessa Polícia Federal, dentro desse contexto de assessoria, eu resolvi puxar uma discussão aqui, e eu fiquei muito satisfeito de fazer essa contraposição, porque eu não entraria exatamente na carreira, um pouco mais da lógica de concepção de Estado e como que a carreira docente vem inserida dentro dessa concepção de Estado. Porque nós, da nossa equipe, estamos percebendo cada vez mais, nas atividades que a gente vem desenvolvendo com servidores públicos, que os servidores públicos do Brasil caíram numa armadilha nos últimos 10, 15 anos, de pensar de maneira ultracorporativa, que na prática levou-os a uma ultra-segmentação. Por exemplo, com vocês, nós prestamos assessoria para o Atense, né, recém-fundado. E vocês sabem que é uma tensão com vocês. Que a gente tenta o tempo inteiro falar, gente, vocês estão entrando na categoria docente do magistério quando vocês querem ser coordenadores de pesquisa, que essa é uma das bandeiras, né, dos técnicos de nível superior das IFES. Né? Mas o que ocorre é que vocês têm hoje um problema gravíssimo do ponto de vista estratégico e estrutural, que vocês estão brigando entre servidores públicos. Vocês se perderam um pouco a noção de carreira. Para quem é mais velho, como eu, sabe o que significava quando a gente entrava no serviço público. Para citar duas carreiras que não são de vocês. Nós tínhamos, por exemplo, o pessoal da auditoria fiscal da Receita. Até pouco tempo tinha uma escola, uma das maiores escolas de formação corporativa pública do país, né? Uma pena que estão fazendo com essa escola, mas era necessário, depois que você passava no concurso público, você ficar 3 anos estudando. A mesma coisa com a extensão rural, já que eu estou aqui na Universidade Federal de Viçosa. Eram 3 anos de pré-serviço, que era o nome que se dá para a ACAR e depois para o início da Emater. E nós destruímos essa discussão da inteligência pública. Então eu resolvi aqui trabalhar um pouco uma visão mais estratégica dos docentes enquanto funcionários de Estado, servidores públicos, e a partir daí como que ele se apresenta publicamente para a sociedade que os paga. E obviamente que o cenário é muito ruim. Mas eu também decidi isso pelo seguinte, nós estamos aqui numa universidade, então é possível falar com tranquilidade, né? Não há como o Bolsonaro não ganhar a eleição no domingo. Não há possibilidade alguma dele não vencer. O problema é que a campanha dele teve 2 momentos recentes que alteraram a possibilidade de derrota dele. A primeira foi a facada, que até hoje é uma situação muito pouco explicada, mas que alterou a composição do eleitorado dele nas 2 semanas seguintes. E a partir daí ele se popularizou. Mas a consolidação do voto popular, que transforma, portanto, o conservadorismo popular que surgiu após a inclusão pelo consumo, realizada pelo lulismo, que aí ele emergiu esse conservadorismo popular, como em todos os países onde a inclusão não foi pela política ou pelo direito, mas foi apenas pelo consumo, como foi o caso dos Estados Unidos na década de 50 do século passado. O segundo grande movimento foi esse do final do primeiro turno, quando nós tivemos uma disseminação de fake news através de grupos de WhatsApp. Hoje a gente sabe exatamente como é que ele funcionou, mas vem de uma assessoria norte-americana que fez a campanha do Trump, e nós nunca tínhamos visto um ataque virtual dessa natureza. E houve uma junção dessa disseminação de fake news através do engajamento das igrejas evangélicas, principalmente pentecostais e neopentecostais, que entregaram suas listas de grupos de WhatsApp a essa assessoria altamente tecnificada e capacitada. E aí se disseminou
uma lógica que hoje a gente já percebe pelas pesquisas qualitativas que consolidou uma leitura política de segmentos populares que diziam que não votariam até então, que votariam nulo, ou seria o não voto, né? Branco ou abstenção. E essa camada da população se inseriu numa guerra santa, que já se anunciava em 2010, nem tanto em 2014, mas em 2010 com a Marina já se anunciava, e agora ela se consolidou. Ou seja, qualquer ataque ao Bolsonaro, nós estamos percebendo que não degela o engajamento popular no voto, porque eles estão votando não a favor do Bolsonaro, mas estão votando contra gays, lésbicas, feministas, principalmente isso. Os ataques nesse momento não vêm aos comunistas, à esquerda e nem aos sindicatos, possivelmente porque eles acham que já estamos derrotados mesmo. O ataque vem, nesse momento, o inimigo externo são LGBTs, comunidades LGBT, feministas em especial. Esse problema é grave para nós porque nós estamos vivendo nos últimos dias um profundo ataque de grupos paramilitares ou de grupos ligados a ruralistas, ou mesmo esses jovens de extrema-direita que invadiram as universidades, principalmente particulares, mas não só. As universidades brasileiras passaram, isso depois eu posso passar para vocês os dados, um dos focos de disseminação de campanhas fascistas no Brasil. Então, a direita ocupou a universidade brasileira. Isso é um erro gravíssimo que nós cometemos, né? E nós não podemos continuar cometendo em função de um discurso estranhíssimo que se deu o nome de republicanismo, que nada mais é do que uma visão ultraliberal de que tudo pode, como se a ordem democrática não tivesse limite, fosse promíscua, né? E agora a direita assume, e na trilha da direita, e eu vou falar um pouquinho sobre isso, vem a extrema-direita. E a extrema-direita não tolera a diferença. Vocês lembrem bem, extrema-direita, quando a gente usa esse conceito meio vago, mas na política, quando se fala em extrema-direita, quando se usa esse conceito, esse adjetivo de extrema, de extremar, nós estamos falando do uso da violência. Então, quando nós falamos de esquerda, nós estamos falando de uma concepção política em que se privilegia a igualdade social, e quando nós falamos de extrema esquerda, é quando essa concepção ideológica ela é acompanhada de uma certeza de que só se alcança isso através da força. Então se prega o uso de armas, da violência contra os adversários que se tornam inimigos, e a mesma coisa com a direita, né? A direita é aquele segmento ideológico político de uma sociedade em que se privilegia a diferença, a desigualdade, na verdade, social, em função da liberdade. Ou seja, os homens naturalmente são desiguais, diferentes, e, portanto, se teria um foco na liberdade e na desigualdade. E quando a gente fala de extrema-direita, nós estamos falando justamente dos grupos ideológicos de direita que usam a força. Então, nesse caso, nós estamos falando principalmente organizados no Brasil nesse momento, nas milícias paramilitares, que estão instaladas em todo o Sudeste, mas em especial no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Nós estamos falando dos grupos ruralistas extremados, que estão no extremo do país, no Pará em especial, e no Sul, no Rio Grande do Sul. E nós estamos falando desses jovens organizados com financiamento do Atlas Network dos Estados Unidos e outras organizações que hoje já estão comprovadas, como o MBL, né? Essa é a composição da extrema-direita hoje no Brasil, e que ocupou o Congresso agora. Isso que é mais preocupante, quer dizer, os primeiros levantamentos, nós estamos fazendo um levantamento agora, a nossa equipe, de deputado por deputado, senador por senador eleito, a inovação no Congresso, então Senado e Câmara de Deputados, é menor do que 10%. Isso porque teve muito senador, como é o caso do Aécio Neves, que se candidatou a deputado federal, então nesse cruzamento dá a impressão de inovação, mas ela foi muito menor. E nós temos vários clãs que também indicaram filhos, secretários de Estado, ministros que foram candidatos, então nós não temos exatamente uma mudança. Mas a mudança ideológica que nós temos no Congresso, o Diapo já fez o primeiro levantamento, e nós estamos em contato para fazer essa depuração. A primeira aproximação mostra que a esquerda cresceu de maneira modesta, mas cresceu
PSB, PCdoB, PT especial e PSOL, e do outro lado a extrema-direita, o que diminuiu efetivamente é o centro-direita, né, que diminuiu significativamente a composição no Congresso. Então nós temos uma polarização, sendo que a grande maioria é extrema-direita, um discurso extremo. Metade dos eleitos são milionários. Então a situação no Congresso é muito pior do que a atual. Muito pior. E ela é comandada e tem uma representação empresarial forte. Depois, se for o caso, eu posso explicar, através dos dados do ESEB, que é a maior pesquisa que nós temos no Brasil sobre o perfil do eleitor, por que que cada vez mais o Congresso está indo para uma composição de empresários ou de direita. Depois eu posso explicar. Bom, o fato é que esse é o cenário, e nesse sentido, seria importante a gente discutir a carreira a partir desse aspecto. Então, eu vou, antes de começar a mostrar as planilhas rapidamente, eu queria destacar 3 aspectos que eu acho que são fundamentais do ponto de vista estratégico de discutir a carreira docente no Brasil. Primeiro, a carreira universitária. Nós tivemos dos anos 90 para cá um processo em que se acelerou a titulação. Vocês sabem que isso aqui já é muito comum entre nós, a gente fala, mas o que ocorre é que a partir de então, por exemplo, eu fiz o meu mestrado em 7 anos. É verdade que a Unicamp tentou me jubilar 2 vezes, mas como eu fazia uma pesquisa nacional, e a minha orientadora era uma pessoa muito engajada, eu fiz em 7 anos. E por isso eu fiz uma dissertação que acabou publicando em livro e eu ganhei titulação máxima, né? A mesma coisa com o doutorado, não 7 anos, mas quase. Ou seja, como dizia o Bertrand Russell, a mente humana não tem como ser acelerada, ela precisa de ócio, para que a gente possa produzir. Acontece que a concepção empresarial que vem a partir dos anos 90, delicadamente, e nos anos 2000 se acelerou, ele destrói o pensamento e a crítica. E ele transforma o serviço público num trabalho produtivista como é da empresa privada. O que é uma contradição em termos, porque veja só, o que significa aumentar a produtividade médica do serviço público? Ele atender mais pessoas? Isso significa ele ter menos tempo para cada paciente? O que é uma produtividade de professor? Ele escrever artigos que ninguém lê e que não tem utilidade nenhuma. E que é por isso que a direita entra na universidade, porque não pensa criticamente. Ou seja, nós perdemos a relação, através desse processo acelerado em relação à titulação no Brasil, como se isso fosse algo estrategicamente tão importante para o país, nós nos descolamos da sociedade. Pior, nos descolamos dos alunos. Porque professores com 30 anos, eles já vão fazer doutorado na Europa, em bolsa sanduíche. Entre 30 e 35 anos eles voltam e ganham concurso. Por quê? Porque se tiver um professor com 50 anos de idade, altamente qualificado, e que teve a carreira docente inteira dele dedicada justamente ao magistério, ele vai perder no concurso público se ele empatar em titulações, em publicações, com um rapazinho de 35 anos, porque a vida útil dele para a universidade, dentro de uma visão empresarial, é muito maior do que esse outro. Agora, talvez com a reforma da Previdência fique igual, né? Mas... Então, o fato é que, se vocês olharem, eu, por exemplo, nunca mais entrei em banca de defesa de tese, porque para mim é um desespero ver aquelas porcarias de defesa com 150 páginas, que eu não sei quem disse que a gente tem que fazer em 150 páginas. Se eu estou lá para trabalhar, eu quero ler 1000 páginas, 2000, que seja fantástico. Mas ler 150 páginas, que metade é só balanço bibliográfico, e que a pesquisa mesmo dele tem 20 páginas e conclusão tem 2, isso é para jogar no lixo. Eu lembro de uma defesa na Unicamp em que o Ottaviani, vivo, ele atacou de uma maneira que eu fiquei, e todos que estavam lá, angustiados. Eu falei, vai estar destruindo, e acabou dando nota para conseguir a titulação. Esse espírito corporativo faz com que a gente coloque doutores jovens, sem experiência nenhuma em educação, que nunca fizeram nada na vida em termos de educação, não conhecem quais são os instrumentos básicos de avaliação pedagógica,
Se você pergunta o que é prova operatória, ele nunca ouviu falar. O que é metacognição, o que é isso? Ele não tem ideia do que ele está fazendo. E aí ele vai para uma aula pensando que é uma banca de defesa de tese. E os alunos é o que menos importam. De tal maneira que a educação, já que você falaram que eu fui da equipe do Paulo Freire, é a educação bancária que está sendo instalada na Universidade Brasileira. É uma educação que o aluno pouco interessa. O que interessa é o doutorzinho. Então nós estamos destruindo o espírito crítico e a capacidade de criar um sentido na educação universitária e não só universitária. Ou seja, a universidade, que era um bastião de espírito crítico e de revisão da educação, por isso Florestan Fernandes e tantos outros, Darcy Ribeiro, hoje se equivale, talvez até pior, em termos pedagógicos, com a educação básica. Nós esquecemos que é a educação. A segunda questão que me deixa, que acho que vale a pena a gente se preocupar, é a baixa inserção social da universidade e do corpo docente junto à sociedade em que ela está inserida. Isso é gravíssimo, isso faz do trabalho de extensão universitária uma obrigação protocolar. Nós não temos um projeto de fato social. Nós poderíamos ter avançado nos últimos anos com os governos lulistas, pelo menos no projeto Rondon, nem isso se mexeu. Nós não temos projeto pedagógico avançado, não temos formação docente que tenha preocupação com a região em que está inserida, a não ser do ponto de vista empresarial, mas não tem do ponto de vista social. Eu estou falando isso para vocês porque eu presto uma consultoria recém-contratada para os atingidos dos desastres da barragem de Mariana, e as universidades não estão presentes. Não há pesquisa de professor aqui do lado. Não há nós não temos nem um cadastro feito pela Fundação Renova, que é uma porcaria. Nós não temos universidades analisando o cadastro. Você sabe quantas perguntas eles fizeram a cada família? Quem é pesquisador sabe a porcaria que é isso. 6.000 perguntas. 6.000 perguntas. Você sabe que banco de dados que se cria com isso? E o que vai dar em prática? Nada. Mas a universidade está absolutamente omissa. E fica falando de democracia no país como nós temos o maior desastre dessa natureza ecológica do mundo. Todas as grandes instituições do mundo da área ambiental estão estudando o que está acontecendo aqui. Mas a Universidade Brasileira não está engajada, nem seus alunos. Essa é a segunda questão da inserção social. E, finalmente, o excessivo vínculo com os interesses empresariais. Essa é outro legado que vem dos anos 90 para cá. Ou seja, a universidade vai perdendo recurso e ela tem que, de alguma maneira, conquistar algumas alianças com o empresariado para ele conseguir ter alguns financiamentos, inclusive de eventos. Em algumas universidades particulares grandes, como é o caso da PUC de Minas, você tem um alinhamento, por exemplo, com a Fiat evidente. Você tem alinhamentos com o pessoal da mineração em Minas Gerais, que é evidente. E do ponto de vista social, e do projeto de desenvolvimento do Estado, nós não temos nada. Nós temos uma necessidade histórica de reconversão produtiva do Estado de Minas Gerais. Nós somos produtores de commodities altamente dependentes das exportações para a China e para a Europa. A China se recuou nos investimentos diretos e nas importações, a Europa em crise. O problema é que, se vocês analisarem as faixas salariais de todas as categorias de Minas, são as mais baixas nas mesmas funções que todo o Sudeste, dos 4 estados do Sudeste. Porque, como a gente produz commodity, há uma depressão sobre o salário, de tal maneira que porque você não precisa de qualificação de mão de obra, e ela acaba tendo um reflexo sobre todas as outras categorias. O salário de jornalista de Minas é o mais baixo dos 4 estados do Sudeste. O salário de advogado e assim por diante. Mas nós não temos uma discussão forte na Universidade Brasileira sobre a necessária reconversão produtiva de Minas. Nós não temos uma discussão séria sobre o governo Aécio Neves, que falou do choque de gestão. Ou do Fernando Pimentel. Não há um acompanhamento das políticas de Estado. E nós tivemos uma época. A Universidade Federal de Minas Gerais fazia todo ano
em Ouro Preto, um encontro de balanço da economia e da política mineira. Tem até publicações a respeito. Acabou isso. Minas Gerais é o estado do país que tem a maior malha de aeroportos municipais e privados do mundo. São 95 aeroportos. Nós não temos nenhum projeto de conexão entre os aeroportos. Para citar um ou outro caso sobre a peculiaridade mineira, é que nós não temos nenhum estudo, nenhum engajamento. Por quê? Porque nós nos engajamos, e as carreiras universitárias públicas e privadas se engajaram em projetos de desenvolvimento empresarial e privado. Que, se vocês quiserem utilizar uma nomenclatura marxista, que aumenta a exploração do trabalho. Esse é o foco. Bom, dito isso, então, rapidamente, entrando aqui em algumas... A questão central para mim para a gente discutir a carreira docente, é para que educação? E para que a universidade? Porque senão vocês entram de novo num debate do que eu ganho. E não para que eu existo. E qual que é a minha importância. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Sem nós, do mundo acadêmico, conseguirmos deixar claro para a sociedade qual que é a nossa importância, e por que nós não somos privilegiados, não há como discutir e ter força para negociar com o Estado aquilo que é de direito, ou as condições de trabalho. A visão corporativa que nós estamos inseridos nos fecha numa redoma que diminui o poder político. E vocês sabem que negociação só se faz com quem tem força. Quando você não tem força, o outro lado te atropela. Eu fui assessor nacional da CUT, foi a primeira coisa que eu aprendi em um mês de trabalho lá. Você tem que ter força política, força simbólica, força econômica, mas você tem que ter força. E essa discussão corporativa, que nos últimos 10 anos engoliu o serviço público, está destruindo a capacidade de negociação do servidor público. Bom, Florestan Fernandes falava que antes de tudo o educador é um formador. A questão é, forma para quê? Porque na visão taylorista do século XIX nos Estados Unidos, o papel da educação é formar para a indústria. O Joseph Meyer Rice, que foi o principal elaborador da aula de, na época era 40 minutos, do ensino seriado, dessa concepção de níveis de ensino, ele que elaborou, ele dizia exatamente isso. Ele era um amigo do Taylor e falava: o papel da educação é formar para o mercado industrial. E isso gera industrialização. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. A nossa questão é essa, porque a Universidade Brasileira está caminhando para isso. É para formar mão de obra. Se não é, a questão, se é criar autonomia, o que nós estamos fazendo de fato para a universidade criar um pensamento independente, autônomo, em que os nossos estudantes se formem como líderes sociais, como formuladores. E depois, se ele quer ir para a técnica, não ficar na ciência, isso é uma decisão a posteriori. Não é um princípio formar para o mercado do trabalho. Aliás, a universidade não foi formada para isso. Vamos lá, então. Então, para que a gente tenha uma ideia de como que isso cria um problema, inclusive educacional, vocês sabem que o principal fator, esses são dados do IBGE, de estudos da USP que vem convergindo, da FGV do Rio. Você sabe que o principal fator de desempenho escolar, inclusive na universidade com seus alunos, é a mãe? Ou seja, o IBGE vem demonstrando que os alunos que têm mães que tiveram 4 anos de estudo formal têm 3 vezes melhor desempenho, em média, que os alunos cujas mães nunca estudaram. Alunos cujas mães têm ensino universitário é de 5 a 10 vezes maior desempenho do que os alunos cujas mães nunca estudaram. E o impacto maior é quando o aluno chega no ensino médio ou na faculdade. Aí é que a diferença é gritante. Se vocês quiserem, depois posso mandar as tabelas do IBGE, mas há vários estudos, inclusive aquele professor, aquele economista que estuda educação, Naércio Menezes, vocês acham facilmente os estudos dele na internet, vem trabalhando essas planilhas do IBGE de maneira bem interessante. Mas alunos que moram só com os pais, você sabe que a família que mais cresce no Brasil é monoparental. Só um dos pais mora com os filhos. Em 90% dos casos são as mães, das famílias monoparentais, que hoje significa algo em torno de 25% das famílias.
composta de pai, mãe e filho, vem decaindo dos anos 80 para cá aceleradamente. Hoje está um pouco abaixo de 50%. Pois bem, nas famílias em que os filhos moram só com os pais, a nota dos filhos é metade da nota dos filhos que moram só com as mães. Eu poderia dar vários exemplos para vocês, mas o fator central é a mãe. A questão é, a universidade tem tempo de estudar os alunos da sala de aula e saber como que é a sua família, a sua mãe, a sua relação, para saber qual é o capital cultural dele, qual a relação com o estudo que ele tem, ou não. A gente tem lá um protocolo que nós temos que trabalhar, quase sempre ligado à nossa defesa de doutorado ou de mestrado, e a gente segue o rumo sem dialogar com o aluno, sem dialogar com a possibilidade de construção da autonomia. Esse distanciamento que eu estou dizendo, que é uma falta de projeto social, e que leva a gente a um discurso ultracorporativo. E que depois, quando a gente vai para uma luta sindical, a gente percebe na cara dos outros o ódio para a gente ter feito greve. Que, aliás, a nossa própria categoria vem rejeitando a greve. A última pesquisa que nós fizemos com o servidor público do país revelou exatamente isso. Que aqueles que acabaram de ingressar na carreira por concurso, 80% não quer greve. Ele quer a carreira individual dele, é o famoso discurso da meritocracia. Acabou o projeto social universitário, gente. Bom, vamos lá para o próximo. Um dado, eu até perguntei, eu vou estar falando só com professores da universidade, pública ou outro, não sabia, vocês me perdoem, aqui tem alguns dados. É bem rápido. Eu recebi do MEC várias planilhas sobre aquela geografia da Universidade Brasileira. Acontece que eu fui por um tempo, até o impeachment, eu me afastei, eu fui fonte nacional da Rede Globo para a educação. Então, eu não sei se vocês sabem que o MEC produz planilhas para a Globo especiais, que ninguém mais recebe. E eu, como era fonte, eu recebi as planilhas para tentar identificar o que era tema para matérias, né? O que era a pauta quente, que é o termo. E essa aqui, agora saiu, por isso que sai neles, né? Mas essa aqui é uma das planilhas que eu recebi, é muito impressionante, que aqui vocês estão vendo o crescimento na rede pública de números de doutores contratados e na rede privada. Ou seja, as condições das faculdades e universidades privadas no Brasil são muitas vezes piores do que a pública. Eles têm 3 vezes em média o número de alunos em sala de aula, então você não tem como acompanhar de jeito nenhum. As bibliotecas são piores, né? Inclusive as grandes universidades, né? E os professores não têm titulação. Então você tem uma relação de distanciamento com o estudante muito grande nas particulares, né? Mas nós não discutimos isso enquanto carreira, não discutimos isso enquanto categoria, né? A gente ainda se diferencia do que é estatal e o que é privado. Só que é concepção de educação, né? Qual é o projeto de sociedade que a gente está tendo aqui, né? Vamos lá? Só um comentário bem breve, só voltar o slide. Vamos lá? Se a gente vê a expansão da matrícula no setor público e no setor privado, é isso mesmo. A curva verde é a expansão que foi gerada via Reúne do setor público no governo Lula, e a curva roxa é a expansão do setor privado no governo Lula via ProUni e outros mecanismos, enfim, indutores do setor privado, isso. Mas que... Né? Então, entrando rapidamente, então, assim, não está querendo me estender demais, assim, o FIES virou capital de giro dos grandes grupos de investimento que monopolizaram a educação. A Croton, Uniesp, né? Lembro sempre do Unesp, né? A Uniesp, a Anhanguera, eles tinham, por exemplo, a Uniesp tinha 300 milhões para comprar como entrada faculdades pequenas em crise do interior de São Paulo. Eles chegavam de avião à noite, é toda uma estratégia de marketing. Aqueles donos que eram algum nome no interior, mas não era nada do ponto de vista empresarial, se assustavam com os doutores chegando de aviãozinho no único aeroporto que eles tinham na cidade, pequenininho e de jato, e aí fazia uma reunião rápida e depositava no dia seguinte o dinheiro. Com recurso do FIES. Quando entra em crise FIES, eles entram em crise.
A Uniesp, eu não estou citando à toa, porque eu acompanhei o que estava acontecendo em São Paulo, ela simplesmente não paga mais professor. Então, o governo Lula teve um dos projetos de empresariamento da educação mais agressivos da história do país. Eu não sei por que dizem que foi um avanço, foi um atraso. Não é à toa que cada ministro que ele teve, e a Dilma, tinha uma concepção absolutamente oposta à anterior. Do Cristóvão Buarque ao Haddad, nenhum batia, passando pelo Tarso Genro, nenhum bateu, o que mostra que não tinha estratégia educacional. Tinha vínculo com a empresa. Esse é o fato. E a Base Nacional Comum Curricular foi talvez o emblema desse jogo de interesses. Porque a primeira versão de 2015, que sofreu consulta, você se lembra? Do BNCC? Consulta popular, você sabe quantas propostas apareceram na consulta popular? Chutem. Minha esposa foi uma das coordenadoras da primeira fase. Foram mais de 12 milhões. Milhões! O que aconteceu? Quando são recebidas essas emendas, começa a se trabalhar uma segunda versão, a Dilma entra no processo de impeachment, o Manuel Palacios lidera uma negociação com as bancadas evangélicas e com as bancadas empresariais da educação, altera tudo sem falar com a comissão que estava elaborando, parte pede demissão, minha esposa é uma delas, e eles têm a segunda versão que não tem nada a ver com a consulta pública. E aí ela cai do mesmo jeito, e aí vem a terceira, que é a pior versão. É uma versão empresarial que não tem nada com o projeto nacional. Então isso mostra muito o que você está dizendo, que foi um projeto de empresariamento que estava em curso durante, principalmente, a gestão Haddad. Infelizmente, nós não temos muita opção nessa eleição, mas é preciso, pelo menos num espaço de pensamento crítico, a gente falar exatamente o que ocorreu. Né? É um projeto de empresariamento. Inclusive, reuniões no Ministério saí com indicação de compra de apostila e assessoria do Positivo. Reunião dentro do Ministério. É um pouco complicado, não? Bom, mas vamos lá. Aqui são as propostas dos dois, né, de maneira resumida. Eu não sei se eu vou conseguir ler, mas basicamente, eu vou ler do Bolsonaro, porque a do Haddad é mais ou menos a política que ele desenvolveu, um pouco mais renovada, mas não tem muita diferença. De qualquer maneira, os dois focam a mudança do BNCC, né, da Base Nacional Comum Curricular, um tirando o que eles chamam de imposição obscurantista e esse priorizando o obscurantismo. E aqui o Bolsonaro sugere a mudança da LDB. Mas lendo rapidamente, alterar a BNCC, ele não fala por quê, oferecer mais aulas de matemática, português e ciência, sem doutrinação. E eu não escrevi aqui porque ia ficar enorme, mas o que ele chama de sexualização precoce na escola. Eu não sei muito bem se isso é estupro, não, mas priorizar a educação básica, o ensino técnico na educação básica, e aqui começa a ficar claro o vínculo com a iniciativa privada. Veja, o que eu estou querendo dizer é que nós abrimos a porteira nos anos 90, aceleramos durante o lulismo, nós não rejeitamos a concepção privatista de empresariamento e agora é simplesmente consolidar. Eu vou pegar, impedir a aprovação automática, isso aqui é uma invencionice. Nunca ninguém entregou a aprovação automática. O que se chama, o termo, não é aprovação automática, é uma promoção sequencial. Quer dizer, quando você trabalha em ciclo, aquilo que você fazia prova no ano, você faz ao longo do processo e não tem mais aula de reforço. O que você tem são um contraturno, por isso é o tempo integral, para trabalhar aquelas dificuldades que não é aula de reforço, que alunos apresentam em turmas distintas, de tal maneira que uma vez por semana, pelo menos, isso é assim no mundo onde tem ciclo. O Brasil é um dos poucos países que ainda adota seriação, inclusive na universidade. Nós somos super atrasados. A seriação, eu já falei para você, é do século XIX, é concepção taylorista. Eu até falo com quem gosta de seriação, você é tão bom para reprovar aluno, por que não reprova em maio? Ou fevereiro? Sei lá, semana da criança, reprova em outubro. Eles nunca mais vão esquecer a semana da criança. Porque não é estímulo.
é porque a gente reprova no final do ano porque é para desovar para o mercado de trabalho. Isso estava escrito no século XIX. Bom, mas ninguém aqui no Brasil, vamos pegar a universidade. A universidade deve gerar arranjos, avanços técnicos e desenvolver novos produtos a partir de parceria com a iniciativa privada. Entendeu para que serve a universidade? Na visão do Bolsonaro, a partir de domingo. Vocês vão ter estímulo para desenvolver tecnologia. Fomentar empreendedorismo na universidade. Empreendedorismo, gente, isso aí é concepção ideológica. É a mesma coisa que vamos ensinar a revolução maoísta. Assim, estudar uma coisa, mas ensinar, isso é técnica. Empreendedorismo é técnica empresarial. Isso é ideologia. Educação à distância, que já se falou muito, e evoluir para integrar universidade pública e privada. Vocês sabem o que é integrar, né? Essa é a concepção dele. Essa é a concepção dele. Veja, há uma questão aqui. Há uma disputa interna nesse momento do aparelho bolsonarista entre os militares e os ultraliberais nesse momento que tem como expoente o Paulo Guedes. Daí pode aparecer alguma coisa. Essa é a disputa inicial. Lembrando que os militares no Brasil têm uma tradição que vem do positivismo, que é de Estado forte. E que, a partir do Estado, você instala o processo civilizatório. Isso está no movimento tenentista, está nos militares, do regime militar e assim por diante. O Paulo Guedes traz os empresários para financiar a campanha dele e tem uma concepção oposta ao dos militares. Esse arranjo é um espaço que talvez a gente possa saber trabalhar. E pode ter tensões. Possivelmente, como eu fui estrategista de campanha de governo, eu vou falar como estrategista, mas não sei se eles pensam, mas de qualquer maneira, possivelmente, os primeiros 6 meses ele vai jogar pesado numa agenda que aumente a popularidade dele, vou explicar por quê, que aumente a gordura, que já vai ser grande, para ele poder, e possivelmente é a agenda da segurança, ele deve falar algo sobre pena de morte, mesmo sendo cláusula pétrea, ele deve caçar lideranças, né? Vem conversando direto com o Boulos, ele sabe que ele está na lista dos presos. Ele deve instalar mesmo a venda de armas de maneira aberta, tanto que a Taurus, se vocês acompanharem a bolsa, vocês vão ver o preço que está as ações da Taurus. Ele deve ter essas ações que vão popularizar, colocar exército, essa coisa de louco, porque o segundo semestre possivelmente ele vem com a agenda ultraliberal, que é a agenda do Temer, da Fiesp. E a gente já sabe o que aconteceu, quem adotou essa agenda, né? A Dilma adotou no início de 2015 e caiu. O Temer adotou a agenda e teve o pior índice de aprovação da história da República. Ele sabe que se ele começar por aí, ele vai ter problema. Então ele possivelmente vai ter gordura para queimar. O segundo semestre é um momento de conflito. Se o primeiro é de violência, o segundo vai ser de conflito bem significativo. É aí que a gente tem que se preparar estrategicamente para a resistência, né? Mas a universidade vai ser isso. A questão é lógico que vocês têm que discutir carreira. É lógico que tudo que foi falado hoje é importantíssimo. Mas se vocês não discutirem isso aqui com a sociedade, vocês estão na mão dos militares. E se alguém que não tem a minha idade quiser, depois eu lembro o que aconteceu com a universidade no regime militar. Mas vamos lá. O nível, só para vocês entenderem quando a gente fala de carreira na educação, o que os tayloristas pensaram no século XIX e que ingressou no Brasil com força depois dos anos 50, quando os Estados Unidos começam a se preocupar com a possibilidade na Guerra Fria do Brasil pender para o mundo soviético, eles começam a financiar no Brasil desenvolvimento industrial, que eles achavam que o mundo rural era o mundo da pobreza e, portanto, afeto a discurso que eles chamam de populismo de esquerda, e do outro lado a educação. Na educação eles jogaram pesado na extensão rural. Essa universidade de alguma maneira teve no bojo desse projeto, que é da Fundação Rockefeller, e do outro lado na educação oficial, eles trabalharam com financiamento de formação de educadores de 7 estados do Brasil, que até hoje lideram a educação do país, Minas foi um, em gestão educacional e currículo. É aí que está o eixo de um projeto educacional
E os Estados Unidos sabiam disso. Né? O resto é firula. É gestão e currículo. É aí que está o centro nervoso do projeto educacional. Bom, dito isso, qual era o projeto terrorista? Era basicamente o seguinte: o nível básico, que eles chamam de primário, o Brasil também chama de primário um tempo, é a formação de operário. Para isso, o currículo tinha que ter as 4 operações básicas da matemática, tinha que trabalhar a leitura, não a escrita. Vocês podem ver que até hoje, no ensino fundamental, quando o aluno lê, o professor faz a maior festa, mas quando escreve, ninguém está nem aí com ele. Por quê? Porque ninguém quer saber o que ele pensa, mas ele tem que ler a apostila para saber o que ele tem que fazer na fábrica. E, finalmente, psicologia, que no Brasil não se jogou tanto peso, mas nos Estados Unidos se jogou muito o que eles chamavam o behaviorismo, né? O comportamento industrial, o comportamento social, que eles chamavam. Né? Essas eram as grandes disciplinas, nada mais. Eles pensaram em 4 anos num sistema de pré-requisito, ou seja, se ao 4º ano eu tenho um operário preparado, no penúltimo ano é base do... e assim vai. Né? Daí que vem a escadinha dos níveis de ensino, né? E também das séries. É assim que eles formularam. E esse autor Rice pensou o tempo de cada ano, cada dia de aula, e fez uma conta entre disciplinas, colocando uma hierarquia que a matemática era a matéria principal, depois vinha a matemática aplicada, que era biologia, física, química, e depois vinha o resto. Ele sempre chamou de resto. Geografia, história, sociologia, isso é resto, arte, educação física. No Brasil, a educação física, que se chamava ginástica, teve importância por causa dos militares, e vai voltar. Mas era equitação, esgrima, pode? E balé. Bom, o segundo nível é o nível de gerenciamento industrial. Então aqui seria o ginásio, o antigo ginásio, ensino fundamental 2 e ensino médio. Aí há uma qualificação para aprender a controlar. Há uma obsessão com o controle aqui. E a disciplina. E finalmente vocês, que formam a elite da indústria. Lembra do terrorismo? É o setor que pensa. Ele não executa, ele pensa. Ele não tem uma visão prática do mundo. Mas na visão terrorista é onde se formam os elaboradores, engenheiros, advogados, contadores, psicólogos que vão dirigir aqueles que executam. Por isso, as faixas salariais. Aqui se paga menos, porque tem que formar mais operário, obrigando o professor a dar mais aula, e com isso ter mais turma, e desovar muita mão de obra no mercado. Os grupos escolares do Brasil, na virada do século XIX para XX, falavam em um professor para cada 1000 alunos formados por ano. Então tem que pagar mal, para você trabalhar de manhã, à tarde e à noite. Por isso que sempre se pagou mal para professor primário. Né? Aqui menos e aqui é o máximo. Aqui você tem sala, você tem secretária para trabalhar para você. Você pode ter 1 ou 2 turmas, se tiver turma de pós-graduação. Ou seja, aqui é por isso que até o professor acha que vocês são elite. Porque foi segmentada a carreira em hierarquia. Por isso que um professor, o sonho dele é entrar logo na Universidade Federal. Talvez ele comece com uma particular, depois ele vai no trampolim. Porque ela não tem um projeto educacional. O projeto é de indústria. Vamos lá, acelerando, vai. Bom, a carreira docente tem pouquíssima atração no Brasil, vocês sabem disso, só lembrando. Embora 8,4% do total de empregos no Brasil são destinados para professores, isso é de 2006. De 2006 a 2015, a taxa de adolescente brasileiro de 15 anos que almejava a carreira docente caiu de 7,5 para 2,4, segundo a pesquisa do OCDE. Então, se é uma carreira pouco atrativa, vamos lá, por favor. E aí vem, porque não tem projeto profissional, é isso que eu estou dizendo. Você entra na carreira para fazer o quê? Para fazer pesquisa? O que um professor universitário faz mesmo? Ele dá aula? Ele faz pesquisa? Ele faz o quê? Assim, não está muito claro mais qual que é o projeto da universidade do Brasil. Então por que eu não faço MBA de uma vez? É colegião? É projeto? Porque assim, eu lembro muito bem, quando eu entro na faculdade, sou da turma de 80. Eu entrei no vestibular de 79. Eu entro na faculdade, mestre era quase um deus, doutor então era Deus. É uma coisa assim,
defesa de tese era uma coisa preparada, tinha uma circunstância, e todo mundo discutia as teses mais importantes. Eu lembro da sala de aula da Maria Chauí, que era triplo disso aqui, ficava lotado com gente na janela assistindo aula. Eu, por exemplo, ficava no sábado com a minha turma, numa fila esperando para liberar a sala na biblioteca da PUC, para estudar em grupo de estudo, e não era para prova. A gente tinha um projeto, que era a reconstrução do país depois do regime militar. Qual é o projeto da universidade hoje? Qual é o projeto que atrai uma pessoa para vir para cá? Porque se não é dinheiro, é prestígio. Qual é o prestígio de um professor universitário hoje? Qual é a vaidade que é acenado com um professor universitário? Quais são as publicações? Vamos numa livraria, essas livrarias de shopping. Quantos livros nossos estão lá? Nós estamos escrevendo para quem? Então, assim, é óbvio que vai acontecer isso cada vez mais. Quem escolhe magistério hoje vem da classe C e D. Menos de 3% dos rapazes desejam ser professores, 6% das mulheres, adolescentes. Ou seja, é uma carreira que não tem nenhum tipo de atrativo. Não tendo atrativo, fica mais fácil para quem dirige a política educacional impor o que quer sobre vocês. Porque se vocês não têm uma estrutura organizada enquanto categoria, politicamente organizada, e se vocês não têm prestígio social, está fácil de abater. Vamos lá então. E aí nós temos, eu vou terminar aqui com os pontos de estabilimento. Nós temos conflito entre as propostas governamentais para o desenvolvimento profissional e a expectativa da categoria dos seus sindicatos. Acabamos de ouvir isso, antes. Isso é um conflito gravíssimo que nós temos há anos. E não venham falar que no lulismo era melhor. É verdade que todas as categorias tiveram aumento real. Tiveram investimento de construção. Mas qual foi o projeto que colocou de novo o mundo intelectual num patamar de respeito social? Qual foi o projeto? Ou nós deslizamos numa visão pragmática do papel da educação, da formação de mão de obra, inclusive regional. Porque qual é o projeto dos institutos federais? Vocês sabem qual é o projeto? Era para ser desenvolvimento territorial. Vocês sabem se eles têm... Eu posso dizer para vocês, não tem projeto nenhum. A maioria dos institutos federais vem procurando a gente para fazer pesquisa de mercado para saber se os cursos que eles estão abrindo têm algum sentido, porque a maioria foi aberto por deputado. Mas isso é projeto educacional. E os prefeitos sabem disso. Desarticulação entre carreira docente e desenvolvimento profissional. Acabamos de ouvir isso também. A ausência de formação inicial como base para desenvolvimento ou projeto de categoria. Isso aqui como que chama? O ex-reitor da Universidade de Lisboa, que foi candidato a presidente? Não. Antônio Novo. O Antônio Novo vem falando isso há um tempão. Ele faz uma comparação, uma analogia bem interessante. Ele fala assim, olha, quando um médico se forma, ele em seguida, ele é acompanhado na residência por um médico experiente. E mesmo na residência, ele demora para assumir uma cirurgia, se ele quer ser cirurgião. Ele começa como auxiliar. E ele é acompanhado. O que acontece na carreira docente? Em Portugal é igualzinho. Aliás, é interessante. Tem várias pesquisas sobre carreira docente em Portugal. Parece que eu estou lendo o que é aqui no Brasil. Igualzinho. Inclusive na sala de aula, comportamento idêntico. Mas ele fala assim, o que acontece com um docente? Ele pega e se forma e vai para uma escola. Na escola dão para ele os piores horários e as piores turmas. E aí um dia ele vai na sala do professor e fala, nossa gente, eu estou tentando fazer tal coisa. O que o decano fala? Ih, eu já tentei. Furor pedagógico. Então ele pega e diz que no Brasil, na Argentina e Portugal, que é a base dos estudos dele, Portugal não, na Europa, né, que ele fez uma pesquisa enorme na Europa, os 2 primeiros anos definem o que vai ser a carreira desse professor e a visão dele o resto da vida dele. Ou ele desiste, ou ele fica amargo em 2 anos. Ou ele continua uma pessoa que vê um projeto de vida. Não preciso dizer para vocês o percentual. Né? Um saber docente sem marco referencial, nítido e adequado. E, finalmente, condições precárias de trabalho e perspectiva de formação continuada.
eu deixei a PUC de Minas, que eu fui professor por mais de 10 anos, quando começou uma reforma curricular e falar de um tal de projeto interdisciplinar. Eu fui discutir com meus colegas dos departamentos o que era projeto interdisciplinar, e eles nem sabiam o que era o conceito. Aí eu falei, chega, não dá. Eu não posso ser professor numa universidade que não sabe o que é educação. Eles não têm nem tanto que um dos capítulos que vocês vão ver do meu livro aí é sobre o que é interdisciplinaridade. Eu não estou falando para o ensino básico, não, estou falando para o professor universitário. Eles nunca souberam nem que estudaram. Não estuda educação. E é o que a gente diz, gente. O que define um metalúrgico não é o salário. O que define um metalúrgico é o projeto industrial. É isso que os sindicatos discutem, os sindicatos metalúrgicos. É política industrial. O que define um petroleiro não é o salário. O que define é a matriz energética. É isso que os sindicatos dos petroleiros discutem. O que define a gente é projeto de educação, não é salário. Quando a gente contrata um professor de física, ele não precisa saber tudo de física, mas ele precisa saber tudo de educação, porque ele é professor. Quando a gente contrata um sociólogo, é a mesma coisa como professor. Ele não precisa saber tudo que o Durkheim escreveu, mas ele precisa saber tudo de educação. Porque quando um aluno perguntar, mas qual a diferença com Marx? O Durkheim trabalhou com classe social, ele tem que saber discutir. E não falar no capítulo 3, ele tem que discutir com o aluno. Ele tem que pensar a prova que ele vai dar ou a avaliação. Ele tem que pensar a sequência pedagógica. Ele tem que construir autonomia. Sendo um professor de sociologia no curso de medicina, tem que pensar o que a sociologia vai ajudar como médico. E não qual que é o curso básico da USP, que eu vou enfiar no coitado que está fazendo medicina. Então, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: a grande questão para a gente pensar a carreira docente, nesse momento, é poder. É isso que eu queria dizer. E poder significa a força política que eu tenho para impor o meu desejo. Essa é a concepção do Weber de poder. É, independente da oposição que eu tenho, tem mais poder quem impõe mais a sua vontade. Tem menos poder quem impõe menos. O poder pode ser simbólico ou material. Material significa estrutura física, dinheiro, capacidade de comunicação. O simbólico é o prestígio que eu tenho na sociedade. O que eu estou dizendo é, para pensar a carreira, tem que ou ter poder material, ou ter poder simbólico. O problema é que do jeito que a gente está indo, não temos nenhum nem outro na carreira docente. E está na hora da gente começar a pôr o pé no chão, porque nós vamos, a partir de domingo, enfrentar uma das ondas mais violentas e agressivas da história desse país. Ele não tem como ser diferente. A gente vai ter brecha, como sempre na vida, nós vamos ter condições de, mais à frente, mudar essa história, mas a gente precisa acumular força, e para isso a gente tem que ter pé no chão. É isso. Obrigado.